Então quer dizer que placas de vídeo de 8 gigabytes ou menos não estão conseguindo rodar mais os jogos de hoje em dia? Quer dizer que você vai ter que trocar sua placa para uma de 12, 16, de 20 gigabytes? É isso mesmo? Enfim, pessoal, vamos aprender um pouco, vamos entender um pouco sobre esse tema aí e também vocês vão saber a minha opinião se você precisa trocar de placa nesse momento ou isso é só um tema de momento e nada vai acontecer. Bom, galera, nos últimos dias se tornou bem pertinente, né, esse tema da questão de placas de vídeo não estarem rodando os jogos atuais tão bem como deveria, tá? E quando a gente fala de jogos atuais, são esses jogos que foram lançados agora, por exemplo, o Hogwarts Legacy, o The Last of Us Parte 1, que saiu para PC agora, depois de anos e anos, mas saiu para PC, o Resident Evil 4 Remake, né? Esses são os 3 últimos jogos que foram lançados, mas ainda tem outros jogos que estão sendo lançados, que foram lançados, mas não vem aqui na cabeça agora. A questão é que esses 3 jogos, eles estavam tendo problemas da seguinte forma: de você colocar o jogo lá para rodar, a placa teoricamente ter potencial para rodar, por exemplo, eu tenho um RTX 3060 Ti, a placa tem uma performance top, mas ela tem 8 GB, e por conta disso o jogo crashar. Você está jogando ali no Ultra, no alto, e o jogo simplesmente fechar e dizer que o problema é a VRAM da placa, né? O jogo crashar. Coloca um RTX 4090, meu querido. Isso é a Nvidia dizendo: meu querido, a sua 3060 Ti não roda. Coloque agora a sua 4090. Resumo da Opera: junta mais e compra 4090. Isso aí sempre vai ser o resumo do mundo do hardware, tá? Mas galera, sem piada aqui agora, esse problema estava sendo bem pertinente. Inclusive, eu mesmo aqui tive dor de cabeça rodando The Last of Us Parte 1 com a gloriosa RX 5700 XT, com essa aqui. Ela fechou várias e várias vezes o jogo, etc. E dizia lá que o problema era VRAM, ou não dizia nada, fechava. Mas assim, passando a cal pra vocês, tá? O problema não está na memória. Não está na memória. Se a gente for pegar, galera, a configuração, por exemplo, de uma 3060 e uma 3060 Ti e fazer um comparativo, a 3060 ela tem 12 GB de VRAM. E a 3060 Ti, ela tem 8. Só que a 3060 Ti, ela tem uma configuração, as características, né, da configuração, bem superior à 3060. Fazendo com que a gente tenha um desempenho bem melhor com a Ti. Se a gente colocar as duas, uma vai se sair muito superior à outra. Então assim, o problema não está na VRAM. Em resumo, tá? As placas aí com 6, com 8, com 4 ainda vão continuar jogando os jogos de hoje. Se você tem uma placa de 8 GB, se você tem uma 5700 XT como essa, uma 2060 Super, fique tranquilo, não troque sua placa, tá? Porque basicamente as placas rodam muito bem. Rodam muito bem. Um momento ou outro vai ter um jogo ou outro que, se você colocar tudo no talo, você colocar a configuração pré-definida, ela vai consumir mais VRAM. Aí o que você vai fazer? Pô, não tá legal, não tá rodando no FPS que eu quero, ou está travando em determinado momento porque tá consumindo toda a VRAM e eu não tenho essa VRAM. O que eu faço? Eu vou alterar as configurações do jogo, vou selecionar algo que puxe um pouco menos de VRAM e aí eu vou conseguir rodar o jogo perfeitamente com os FPS que eu quero, né, 60 FPS, por exemplo, e eu vou rodar tranquilo. Em resumo é isso, tá? Só que aí é que entra, galera, os desenvolvedores, eles nunca vão falar, desenvolvedores dos jogos, né? Eles sempre vão colocar a culpa no hardware, que o seu hardware está ultrapassado, que você precisa trocar o seu hardware, até porque eles querem vender. A Nvidia quer vender placa, a AMD quer vender placa, a AMD, cara, e a Nvidia, ele não quer saber se você tem uma placa antiga, foda-se a otimização para você, eles querem que você compre a sua placa nova. Compra agora a sua 4080, meu consagrado, no link do canal, não esquece, viu? Lá ele. Enfim, então assim, as desenvolvedores de jogos, etc, eles sempre vão prezar pelos hardwares novos, a placa mais nova, etc, tá? Eles não vão otimizar totalmente o sistema, o jogo para a placa que você tem antiga. Só que a antiga roda também. Ela roda também. Talvez não tão bem otimizada quanto a nova, mas ela vai rodar muito bem. Por exemplo, o The Last of Us Parte 1, na primeira semana de jogo, cara, tava horrível, tava crashando, o negócio tava, tipo, péssimo, não tava conseguindo se utilizar 100% da placa, nem a própria VRAM tava sendo utilizada direito. Uma semana depois, eles fizeram a atualização, o jogo não está rodando liso, longe disso, porém o jogo está muito melhor. Vocês conseguem entender que por uma otimização, por uma atualização, você conseguiu sair do ponto 0 para o ponto 2, de rodar o jogo bem, com a mesma placa que você tinha. E teve gente que, por exemplo, não rodou o jogo, comprei outra placa. Sendo que a placa que a pessoa já tinha rodava.
Então isso, galera, é a questão do consumismo, é a questão de você pensar, pô, eu quero comprar outra, tem que comprar outra, porque o jogo não tá rodando, mas o jogo roda. Talvez você vai precisar esperar alguma atualização, porque o jogo acabou de sair e ele não está bem otimizado. The Last of Us 1, cara, tá horrível a otimização. Tá melhorando agora com essa primeira atualização que teve e esperamos outras atualizações porque o jogo não está perfeito. Mas o que você tem que lembrar, cara, é que, tipo, se você tem uma placa boa, se você tem uma 2060 Super, uma 3070, uma 3060 Ti, você não precisa trocar. Ou AMD mesmo, por exemplo, eu não sei, tipo, uma RX alguma coisa, RX 6600 XT, você não precisa trocar. Tá? A sua placa é boa, a sua placa roda todo jogo da atualidade, 1080p, 2K, 4K, dependendo da sua placa. Então assim, vai vir outros e outros jogos e a sua placa vai continuar rodando. Talvez você precise colocar um FSR2, você precise colocar um DLSS, você precise colocar alguma configuração pré-definida ali, mudar essa configuração, deixar algo customizado para rodar melhor, mas não necessariamente você precisa gastar horrores para trocar de placa, para pegar uma placa mais forte. E outra é que as placas que estão sendo lançadas, elas não têm mais o mesmo benefício e custo de antigamente. Antigamente você comprava a placa, sei lá, por R$1.000, lançava a próxima placa, né, no outro ano, onde ela tinha novas tecnologias, mais desempenho, pelos mesmos R$1.000. Isso não acontece. A gente teve um salto de preço enorme, por exemplo, da 3070 para 4070 que vier, né? Por exemplo, da 3080 que já tinha para 4080, é um salto geracional. Beleza, desempenho legal, porém o preço também é muito diferente. Na minha visão, essas placas elas deveriam vir sempre no mesmo preço, preço tabelado. Ah, a placa X é $500, então $500 nesse ano, no outro, e só mudar realmente quando mudar o desempenho absurdamente, aí você justifica um preço maior. Mas hoje eu acho que não justifica ainda essa alteração de preço enorme como está hoje, tá? Então assim, não troque sua placa, só troque sua placa se realmente for uma necessidade. Se você tem uma placa lá com 4 GB de memória VRAM e ela não está rodando mais os jogos. Mas assim, se você tem uma 3070, cara, 3070 aqui, ó, tem 8 GB de VRAM essa garotona, roda jogos no 2K, em 4K, qual é a necessidade de você pegar uma 4080? Não tem na minha visão. Eu não compraria, tá? Eu não compraria porque isso aqui já dá conta, cara. Já dá conta nos jogos 2K, 1080p, até mesmo 4K. Não na perfeição total, mas você paga R$2.200 na AliExpress nessa garotona, ou compra no Brasil mesmo. E, cara, você tem um desempenho absurdo. Ah, Yuri, eu não tenho essa grana toda. Pô, escolhe uma placa mais barata, por exemplo. A 5700 XT aqui, ó. Tem ela, tem várias 5700 XT na China, ou até mesmo no OLX, no Brasil, no que for. E aí, ó, com preços muito bons, essa placa aqui você paga R$1.000 na China e ela tem um desempenho comparável à RTX 3060, porém, essa garotona tem 8 GB e a 3060 tem 12, e ela consegue se sair tão bem quanto, ou até melhor na maioria dos jogos, pelos testes que eu tô vendo aqui, ela sai melhor do que a 3060, custando apenas, ó, R$1.000 na China, aqui uma 3060 no Brasil, tá uns 2.200, lá na China tá uns 1.600, então assim, você consegue ver que nem sempre a VRAM é o que comanda. Então, assim, é a questão das características da placa, dos stream processors, dos shaders, de toda a configuração que reúne ali dentro da placa, né? Ela que vai ser o real limitante do desempenho do jogo, não vai ser a VRAM. Galera, e isso não é de agora, tá? Essa questão de VRAM, o pessoal fala disso há muitos anos, voltou esse tema à tona, porque antes o tema era o quê? Não tem placa para vender com preço bom. Aí acabou esse tema, agora tá tendo uma enxurrada de placa, né? Com preço legal, na China, no Brasil, etc. Aí agora a gente tá procurando temas para bater, e isso é importante a gente pensar, a gente matutar se vale a pena, se não vale a pena, se é problemático, se não é, se precisa, se é necessário, né? Então assim, é legal a gente trazer esse tipo de tema para a comunidade e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que é necessário comprar uma placa com mais VRAM? Eu acho que não. Isso se você tem. Mas se você vai comprar uma nova, aí você já pode pegar uma com mais VRAM, porque lá no futuro pode fazer diferença. Mas hoje, ainda não. Comenta aí agora o que você acha desse. E não esquece de entrar dentro do Yuri Indica. Olha só, nós temos uma comunidade de promoções que já tem 78 mil membros, pessoal. Olha só, a gente manda as melhores promoções do mercado todos os dias. Olha só essa RX 580 branca por R$321. Isso aqui é uma plaquinha realmente bem legal para quem quer pagar barato. Tem muito mais produtos aqui. Clica no primeiro link da descrição que você vai vir para o nosso site. Clique em entrar agora, aqui nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram e tem o nosso Instagram. É basicamente isso, galera. Clica aí, aproveita, bora economizar de verdade. A galera que já está aqui dentro do Yuri Indica tá economizando muito, comprando muita coisa barata. E é isso aí. Até mais.